Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, a partir do verso 28, diz assim a palavra do nosso Deus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Podem sentar, com a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Jesus ele vem ao mundo para ser a solução desse mundo. Amém? Ele vem ao mundo... O que foi? Pode falar. Hã? Apitou o quê? Não foi? Tá indo? Olha só. Então, show de bola. Não tem problema não. Depois é só cortar. Jesus ele vem para o mundo, nesse mundo, para ser a solução. João ele relata no capítulo 1 do seu evangelho, né, que ele escreve, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo também era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Paulo, em outro momento, em Efésios 2, ele vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, Jesus ele vem, como ele mesmo fala, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Só que a vinda de Jesus, ela não traz um espanto e uma consciência na humanidade. Eu explico. Quando a gente está com fome, se a gente passa algumas horas sem comer, 24 horas, 2 dias, 3 dias, qual é o nosso objetivo? Se alimentar, certo? Comer. Às vezes, nos é apresentado ali um alimento muito ruim, ou que a gente não gosta, mas a fome é tanta que a gente come. A gente estava no aniversário da Caterine e o irmão dela relatou uma história que ele estava comendo ali acho que era yakisoba, né? Com um amigo dele. Aí o amigo dele gosta de pimenta, aí a atendente falou, olha, essa pimenta é muito forte. Aí ele foi brincar, né? Ah, é? Vamos ver. Colocou. Foi comer, não conseguia. Ele até estava com fome, mas acabou não comendo. Chegou um rapaz pedindo ali uma ajuda, né, para poder se alimentar. Aí ele falou, olha, não tenho, o que eu tinha já dei para outra pessoa, acho que era 15, 20 reais. Só tem aqui esse yakisoba, só que ele está muito ruim, eu exagerei na pimenta. Ele falou, amigo, com a fome que eu estou, me dá, eu vou lavar e vou comer. E a pessoa foi, levou e comeu, porque a fome era muito grande. Jesus, quando ele chega na terra, ele vem se apresentar aos homens, ele não traz essa obviedade toda. Ele não chega aqui e os homens falam, eu precisava de você, eu precisava dessa solução. Não. Os homens eles estavam em atrito, a humanidade estava em atrito, mas ela não sabia que estava em atrito. Lá em Oséias, no capítulo 4, o profeta ele vai dizer assim, Deus ele tem uma contenda com os habitantes da terra, porque só prevalece o perjurar, o matar, o roubar, e ele descreve um monte de pecado. Só que a humanidade não tem essa consciência que Deus está contra mim. Perceba, o profeta fala, Deus tem uma contenda, uma briga, uma rixa, uma luta contra os habitantes da terra. A gente sempre acha, né, que Deus está a nosso favor, mas nem sempre. Nem sempre ele está. Às vezes ele está no time contrário, ou a gente está, né, no time contrário. Então Jesus ele chega na terra, mesmo que a terra tenha uma necessidade, os homens tenham uma necessidade, ele não traz essa obviedade. Então ele faz um convite. Ele chega mostrando, vocês precisam de fato de uma solução. O conflito de vocês é X. O conflito de vocês é o pecado. O conflito de vocês é a maldade. O conflito de vocês é porque estão distantes de Deus. Eu vim trazer
solução. Por isso, venham a mim. Vinde a mim. Perceba que o convite dele não é venham à congregação. O convite dele não é venham à religião. O convite dele não é venha a algum Deus. Venha a um Deus, escolha um Deus. O convite dele não é venha e sirva a Deus de sua maneira. O convite dele não é venha ao pastor, venha ao apóstolo, venha ao profeta. O convite dele é vinde a mim. O convite dele é para uma pessoa, é para ele mesmo. O convite dele é para se chegar a ele, é para ter contato com ele. O convite é venha a Jesus. Só que a gente às vezes se preocupa muito com o número e esquece que uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma convertida, se uma alma só fosse salva, o sacrifício de Cristo já teria valido a pena. Já teria valido a pena. Já seria mais valioso do que toda a criação que Ele mesmo fez. O convite é para se chegar a Ele. E para quem é o convite? O convite é para quem reconhece, irmão. O convite é para quem reconhece, minha irmã. O convite é para quem entende a sua condição. Jesus, em um momento, Ele fala assim: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. João 9. Eu não vim para quem está bem, eu vim para quem está mal. Só que eu te pergunto, alguém está bem? Paulo fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estão afastados de Deus, todos estão longe de Deus. Todos estão em pecado. Todos estão vivendo na maldade. Todos estão em iniquidade. Ah, mas eu não peco, não. Não, eu não mato, eu não roubo, eu não fornico, eu não traio, eu estou bem, eu não minto. Não, tem certeza? Você não olha com um olhar impuro para aquela mulher, para aquele homem? Você não deseja o mal de alguém? Ah, mas aquela pessoa fez por onde, mas você desejou. Então você pecou. Então você errou. Então você também é um doente. Você precisa de Jesus. Só que o médico, ele está lá. O médico, ele fez um juramento, que ele está ali para proteger vidas e salvar, embora alguns, né, não estão aí executando muito bem o juramento, mas amém. Mas ele está lá. Ele pode fazer algo por alguém que não reconhece. Ele pode fazer algo por alguém que não procura, que não vai até ele. Ele está lá. Jesus é o médico. Ele não veio para os sãos, ele veio para os pecadores, para os doentes, para o enfermo. Só que o enfermo precisa reconhecer sua condição. Se o enfermo não for até ele, se o enfermo não procurá-lo, olha o Cebolinha, né? Se o enfermo não reconhecer a sua enfermidade e ir procurá-lo, irmão, não tem o que fazer. Por isso, venham a mim, vinde a mim, todos os que estão cansados, todos os que estão oprimidos, venham a mim. Venham a mim todos que estão cansados do pecado. Você está cansado da vida de pecado? Você está cansado da vida que tu leva? Você está cansado? Você está cansado do adultério? Está cansado do vício em drogas? Está cansado do vício na pornografia? Está cansado de viver contra os pais? Desonrando os pais? Você está cansado? Você está cansado da tua vida longe de Deus? Você está cansado? O convite é para você. Você está cansado, dia a dia, pecado, pecado e mais pecado, iniquidade, iniquidade e mais iniquidade, e aquilo te dominando, e aquilo te sufocando, e aquilo acabando com a tua vida, e você tem dificuldade de largar, porque você está tentando largar, mas se você vir a mim, se você vir a Jesus, se você for até Ele, você vai ter libertação. Vinde a mim todos que estão cansados de pecar. Vinde a mim todos que estão cansados do peso da culpa.
a culpa te atormenta, a culpa te segue, a culpa te cega, a culpa ela vai te seguindo, vai te rodeando, você só pensa naquilo, você fica introvertido, você fica sozinho, você começa a se isolar. Por quê? Porque o peso da culpa. Venham a mim. Se não me falha a memória, estou cebolinha hoje, né? Se não me falha a memória, o Billy Graham, o grande evangelista que morreu nesse século, alguns anos atrás, ele fala o seguinte: toda vez que nós queremos nos afastar de Deus, independente do motivo, e o motivo pode ser o peso da culpa. Você sabe, aquela pessoa, ela está lendo a Bíblia, ela está orando, ela está buscando, ela está jejuando, ela está ali, fazendo as suas disciplinas espirituais, buscando mais de Deus, ela cai em pecado. Aí ela cai de novo, aí ela começa a ter vergonha de buscar Deus, ela tem vergonha de se achegar a Deus, ela tem vergonha de ler a Bíblia, ela tem vergonha de orar, ela tem vergonha, ela vai se sentindo ali oprimida. Não, eu não quero, eu não posso, eu não sou digno, ninguém é digno de buscar a Deus. É por isso que nós podemos buscar, é por isso que nós podemos jejuar, é por isso que nós podemos orar, ir além, mais e mais e mais a Deus, porque Ele conquistou isso para a gente na cruz. Mas o Billy Graham fala, toda vez que a gente quer se afastar de Deus, o diabo, ele tem um barco pronto para você ir embora. Não se afaste de Deus. Venham a mim, vinde a mim, vamos até Jesus. Vinde a mim todos que estão cansados da religiosidade. Todos que estão cansados das religiões. Você foi na religião A para encontrar uma solução para a tua vida, para o vazio, para aquela coisa toda, mas lá na religião fala de Jesus, quase todas elas falam, queridos, mas falam de um Jesus fictício. Tem um Jesus por aí, palhaço, Henrique Cristo, já viu? Tem até um cenário bem legal. Ele foi no programa do Danilo Gentili, o Danilo perguntou para ele assim: o senhor aceita um vinho? Ele, eu aceito. Deu para ele um copo de água. Aí falou assim: se vira aí agora. Ele não conseguiu se virar? É uma farsa. É um dos primeiros de muitos. E o próprio Cristo alerta: virão muitos falsos cristos. Em Jardim América, se não me falha a memória, tinha lá o tal do Jesus Cristo hombre, Jesus Cristo homem, e tinha muitos seguidores. Muitos estão se transparecendo de Jesus e falando: vem para mim, segue esse conceito, segue essa religião, segue essa igreja, porque aqui tu tem Jesus. Não, vá para o Jesus da Bíblia. É esse Jesus que pode aliviar o teu cansaço e tirar a tua opressão. Venham a mim e não a religião. Está cansado da religião? Ela não solucionou o teu problema, é porque ela não tem solução. Jesus tem, o Evangelho tem, a graça tem. Venham a mim os que estão cansados do paganismo. Venham a mim os que estão cansados de viver no cabresto do diabo, de viver as ordens dele. Venham a mim os que estão oprimidos pelos demônios, que estão sendo obrigados a seguir os espíritos malignos. Venham a mim. Não, eu tenho medo. Os espíritos ameaçaram matar a minha família. Maior é o que está em nós do que o que está neles. Jesus é maior. Venham a mim, venham a mim, venham a mim, venham a mim. Venham a mim os que estão cansados das heresias, os que estão cansados dos falsos profetas, dos falsos pastores. Venham a mim. Eles não estão na direção, mas Jesus, ele não está na direção, ele é a própria direção. É por isso que Jesus, ele chega, irmãos, falando assim: olha só, venham a mim. Sabe por que venham a mim? Porque eu sou a porta. Venham a mim porque eu sou o caminho.
Venham para mim, venham a mim, porque eu sou a videira verdadeira. Venham a mim, porque eu sou o bom pastor. Venham a mim, não a eles. Vamos para Cristo. Todos que estão cansados, todos que estão oprimidos, têm descanso e têm alívio em Jesus Cristo. Vá a Ele, vá a Jesus, e a Ele apenas. E o 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e sou humilde de coração. Geralmente a gente para no 28, né? Vinde a mim, que a gente vai ter alívio. Vem para Ele, que a opressão vai acabar, que o maligno vai se retirar. Venha a Ele. Só que uma coisa é vir a Ele, irmãos, outra coisa é permanecer nele. Amém? Vamos lá. A gente repete muito João 8,32, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bem? A pergunta que eu faço: Satanás, o diabo, ele conhece a verdade? Ele conhece, ele esteve lá. Judas, ele conhecia? Ele conhecia. E tantos outros que conheceram, tiveram contato, ficaram até por um período. Só que o grande ponto não é só conhecer a verdade, que é o João 8,32. O grande ponto está no João 8,31. E respondeu-lhes Jesus: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. E, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É conhecer e é permanecer. É vinde a mim e aprendei de mim. Venha a Ele, mas permaneça aprendendo dele. A gente vive numa geração e numa cultura brasileira que não é incentivado a leitura, que não é incentivado a estudar. É espantoso quando você vê alguém numa universidade, quando você vê alguém na faculdade, quando você vê alguém que estuda e que leva a sério, amém? Porque tem um montão. Essa semana mesmo ela estava me falando, olha o que o meio do ano não faz com o BRT, que é o início do ano lotado, mas as pessoas vão desistindo, chega no meio do ano, está tranquilo. Por quê? Porque você não tem esse incentivo de buscar, de ler e estudar. A gente não tem. A média de leitura do brasileiro, irmão, se a gente for falar aqui, é vergonhoso. É por isso que o político domina, é por isso que os falsos profetas atuam, porque não tem o conhecimento da verdade. Nós, como igreja, precisamos ter a cultura da leitura e do aprendizado. Isso é também discipulado e crescimento espiritual. Quantas vezes você lê a Bíblia no mês? Vamos avançar a pergunta. Quantas vezes você lê a Bíblia na semana? Quantas vezes você lê a Bíblia, por que não, por dia? A Bíblia é o teu alimento diário. A Bíblia é o que nutre a tua vida. Ah, não, eu não vou cair em nenhuma falcatrua. Ah, eu não vou me deixar enganar. Talvez você nem se deixe enganar. Mas quanto mais você lê a Bíblia, mais perto de Deus você está. Quanto menos você lê a Bíblia, mais longe de Deus você estará. Leia a Bíblia. Aprendei de mim. Você acha que eu aprendei de mim é o quê? Você está no culto? As nossas mensagens têm de 30 minutos a 1 hora. 2 mensagens na semana é de 1 hora a 2 horas. Quando voltarmos com a escola bíblica, acrescenta aí mais 45 minutos a 1 hora. Por semana você pode ter até 3 horas de conteúdo sendo ministrado na congregação, sendo ministrado pelo nosso ministério. Para uma semana você acha que é o suficiente? Para uma semana você acha que vai ser o necessário para você? Não, irmãos. Leia a Bíblia. Que Deus me livre disso.
Mas se eu me perder, se eu entrar por um caminho tortuoso e ensinar algo fora da Bíblia, se o seu alimento é só o que sai desse púlpito, você estará refém do nosso ministério. Não esteja. Seja um cristão maduro, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, ore, jejue, tenha maturidade espiritual. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que é o manso aqui? O manso é o calmo, o manso é o tranquilo, o manso é o vamos lá, o manso é o tá tranquilo, tá favorável. É esse o manso? Que não é estressado por ninguém? Não. O manso aqui no original grego, ele te traz um entendimento de calmaria, de submissão. Pensa um leão bravo, feroz. Quando o texto grego, na literatura grega, se referia a ele como um ser submisso, era o termo grego que nós usamos aqui e traduzimos para manso. Olha o leão ali, ele está manso, ele está submisso, ele está obediente. O apóstolo Paulo, ele é bem claro em dizer que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, ele não teve por usurpação tomar o lugar de Deus, mas humilhou-se a si mesmo, humildade, fazendo-se em forma humana, e sendo na forma humana, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, submissão. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome acima de todo o nome, e a esse nome todo joelho se dobrará, e toda língua vai confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo, ele olha para Jesus e vê a característica do manso e do humilde de coração. Aprendei de mim, Cristo falando, que eu sou manso, eu sou humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Sabe a tua alma agitada? Sabe a ansiedade que te cerca? Sabe a depressão que te assola? Sabe esse teu coração aflito? Sabe esse teu coração enganoso? Sabe esse conflito interno que tu fica doido dentro de você? Tem uma solução. Aí vem a solução, é agora. Ele vai lançar um pó de perim-pim-pim. Ele vai mandar eu seguir um ritual. Irmão, é só ler a Bíblia. Porque estás abatido, ó minha alma, espere em Deus. Olha que frase bonita, não inventei, está na Bíblia. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não inventei, está na Bíblia, está na palavra de Deus. Como nós temos acesso a verdades inescrutáveis, a verdades infalíveis e que traz solução e transformação? Lendo a Bíblia. Mas a palavra de Deus, irmãos, lendo a Bíblia por 2 semanas, 1 mês, a tua vida já vai mudar. O teu quadro vai virar, porque tu está tendo contato com algo que é eterno. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, conheça mais o teu Deus. Leia, desfrute do Evangelho. 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você já ouviu aquilo? Jesus, ele torna o teu jugo e o teu fardo leve. Não. Ele retira o teu jugo e o teu fardo, que é a culpa e a opressão. Ele retira. Ele te dá descanso. Ele te dá alívio. E ele coloca em você um fardo, e ele coloca em você um jugo. Só que o dele é suave e leve. O que era o jugo? O jugo é quando eles pegavam 2 animais e conectavam eles através de um instrumento, e esse instrumento era o jugo. E eles caminhavam ali na terra para arar a terra. É por isso que Paulo fala, geralmente quando a gente fala de matrimônio, a gente fala sobre isso, né? O jugo desigual. Porque se você botava um boi junto com um cordeiro, fica desigual, não fica alinhado. É como se você vai carregar uma mesa.
Aí eu boto o Pedro para carregar comigo. Ele vai carregar talvez mais baixo, eu vou carregar mais alto. Vai ficar desigual. Uma hora vai dar ruim. A gente tem que carregar na mesma altura. É por isso que Amós, quando vocês lerem Amós, vocês vão reparar lá nos primeiros capítulos, no primeiro mesmo, ele falando: eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta, eu sou boiadeiro, eu cuido do campo. Aí no capítulo 3, no verso 3, ele vai falar: como andarão dois juntos se um não estiver de acordo? Ele está usando essa experiência do campo, do arar a terra. Não dá para andar de forma desigual. Jesus está falando: você tem que andar em sintonia comigo. Lembra? O apóstolo João, ele ouviu essa palavra aqui. Aí ele escreve assim: nós temos que andar assim como ele também andou. 1 João 2. Nós temos que andar nos passos dele. Nós temos que ter sintonia com ele. Nós temos que ter a mesma frequência que Jesus. Nós temos que andar no mesmo padrão que Jesus andou. Primeiro ele te faz um convite e ele te dá uma solução. E a solução é ser discípulo dele. Para ser meu discípulo, tem que me imitar. Sede meus imitadores, Paulo fala, assim como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11. Efésios 5, sede imitadores de Deus como filhos amados. Temos que imitar Jesus. E o fardo é a obediência e a submissão. O fardo dos fariseus, nem eles conseguiam carregar. Eles aumentavam. Eles colocavam suas tradições malditas e interpretações falaciosas. Jesus, ele vem quebrando isso. Mas como um mestre, como um rabino, como o Filho de Deus, sendo o próprio Deus, ele traz exigências para o seu povo. E isso é fundamental, irmãos. Porque quando falamos da palavra, venham a mim, venham a mim, venham a mim, as pessoas não lêem vinde a mim, Isabel. Elas leem, sabe como? Sabe como é que eles pregam? Eles falam: venham como estáis. Você pode até vir como está, mas não é para vir como você está e permanecer como você está. É para vir como você está, aprender dele, tomar o jugo e o fardo dele. O Evangelho, ele tem um jugo e ele tem um fardo. Só que ele é muito mais simples de carregar. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus que nos dá essa força, que nos dá a habilidade de andar em santidade. Você por você vai perecer, você por você vai cair, você por você vai desviar, mas o Espírito Santo que está em você, ele vai cultivar a santificação, ele vai cultivar a fé, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Irmãos, quando o povo estava lá no Egito, trabalhando todos os dias, e Faraó fala: vamos aumentar a carga deles, vamos aumentar a carga desse povo, e sendo escravizado, sendo ali um povo sofrido que só. Moisés vem e traz uma libertação, e em um dos mandamentos eles ganham uma bênção, que é o Shabat. Olha, 6 dias tu trabalharás, mas no 7º você vai descansar. No 7º dia será dia do Senhor. E isso é Shabat. Shabat é o sábado, é o descanso, é a inatividade. Só que na Nova Aliança a gente não guarda o sábado, amém? Na Nova Aliança o nosso descanso, ele não é um dia só, ele é eterno. Sabe por quê? Por causa disso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Agora, e encontrareis descanso, encontrareis Shabat para a sua alma. O que para os judeus era um dia, para a gente é a vida toda. Se você foi até ele, tu encontrou descanso, tu encontrou Shabat.
É o pecado que te assola? É a culpa? É a religiosidade? É o paganismo? É o diabo? São as heresias? São os falsos profetas? Não importa. Vá a Ele. Aprenda dele, que é manso e humilde de coração, e assuma o fardo, que é leve, o jugo, que é suave. Jesus vem trazer solução e paz para um mundo caótico e perdido. Descanso para o ansioso e alívio para o depressivo. O que o mundo caído com Satanás, seus demônios e suas ideologias satânicas proferem é exatamente isso: cansaço e opressão. Jesus traz libertação através do conhecimento e discipulado. Jesus não deixa nosso jugo suave. Jesus deixa nosso jugo suave e fardo leve. Ao contrário, ele troca. Por isso devemos tomar o jugo suave e o fardo leve. Ande com ele em obediência e submissão. Jesus tem descanso e tem alívio para quem confessa. Por isso que Salomão fala em Provérbios: aquele que confessa e abandona o seu pecado alcança do Senhor misericórdia. Que Jesus Cristo traga a libertação que esse povo precisa. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.